Oi gente, tudo bem? Eu sou a Rafa do iCanada e hoje eu vou contar pra vocês a história de como eu consegui o meu primeiro emprego aqui no Canadá. Para eu contar a minha história e passar coisas úteis pra vocês, eu vou fazer um disclaimer, que é explicar que quando a gente mudou aqui para o Canadá, a intenção não era que eu trabalhasse, a intenção era que meu marido trabalhasse e eu apenas estudasse, já que eu ainda estava trabalhando para o Brasil. Mas eu estava passeando um dia e vi uma loja de materiais escolares e tinha escrito que eles estavam contratando e ia rolar uma job fair. E aí eu achei a comunicação visual deles legal e tal e pensei, vai que tem alguma vaga interessante pra mim nessa job fair, vou lá. E era tipo o nosso terceiro dia no Canadá quando isso aconteceu. E a job fair no outro dia. E eu resolvi ir, imprimir meu currículo, que eu tinha traduzido no normal, eu tinha procurado já como fazer o resume em inglês, eu já tinha feito, então eu já estava preparada, né? Imprimi meu resume e fui, né? Quando eu cheguei lá, era tipo muitas pessoas para falar com os recrutadores e eu dei a sorte de conversar com uma recrutadora que era a gerente de RH, mas também ela era a gerente de marketing, era a diretora de RH e marketing ao mesmo tempo. E aí conversamos bastante sobre meu background, foi uma entrevista meio conversa, assim, foi super tranquila. Eu também tava super tranquila porque era mais um teste do que eu realmente precisava daquele emprego. Então eu acho que isso me ajudou, né? Mas ela falou que eles iam definir as coisas, que ia levar mais ou menos uns 15, 20 dias e que era isso, né? Ela tinha ficado meio assim, se eu toparia trabalhar numa loja e tendo em vista o meu background, eu falei que sim, que na verdade eu, né, não tinha problema nenhum, que ia ser bacana pra mim ter essa experiência, apesar de nos meus trabalhos antes em escritório eu atender clientes, nunca tinha sido esse tipo de customer service e que pra mim era interessante. Então, assim, apesar de eu não estar ativamente querendo trabalho, eu também falei coisas que eu sabia que iam ser bem vistas na entrevista, né? E aí, passou, saí daquela entrevista, achei legal e tal, voltei, a gente saiu, foi viajar porque deu um probleminha no Airbnb, que a gente não tinha onde ficar e o nosso apartamento ainda não estava disponível. Já contei essa história em outro vídeo. Mas fomos para Vancouver, né? E aí, quando a gente estava em Vancouver, dei uma olhada, tinha umas vagas meio interessantes online e eu apliquei para algumas vagas. Então, muitas pessoas de vocês perguntaram se apliquei pessoalmente ou pela internet. Então, nesse caso do primeiro emprego, eu apliquei para os dois, né? Eu apliquei pessoalmente nessa job fair, então era um currículo que não era específico para esse lugar, ele era bem mais genérico para customer service mesmo, né? Eu tinha feito ele, mas ele era um pouco mais genérico. E esse outro que eu apliquei online já era mais específico, né? Tinha uma cover letter explicando por que eu acharia legal trabalhar nessa outra empresa, que era a empresa Hudson Bay, que é o primeiro retailer da América do Norte, né? A primeira empresa de varejo da América do Norte. E eu apliquei online e eles me chamaram para uma entrevista em grupo, que foi a primeira vez que eu fiz uma entrevista em grupo, né? Isso logo que a gente voltou para Vitória, ficamos uns dias em Vancouver, voltamos para Vitória e eu tinha entrevista. E aí fui fazer entrevista em grupo e também naquele mesmo pensamento, tipo, se eu não conseguir um emprego, tudo ok, né? Apesar de, claro, eu querer muito, porque eu queria ganhar dinheiro em dólar, eu não tava naquele desespero. Então, fui sendo bem sincera, assim, com o que eu queria, com o que eu achava dentro das perguntas que eles faziam. Uma coisa que eu acho que foi um ponto positivo dessa entrevista de grupo é que eu pude ver alguns outros candidatos, como eles se comportavam. E tinha gente muito, muito, muito jovem e muito inexperiente, tipo, pessoal que estava entrando na faculdade agora, que nunca tinha trabalhado em nada ou que
era tipo muito jovenzinho, assim, de querer postar tudo no Instagram e não e não ter experiência séria, sabe? Não estar falando sério. E aí, saí, eu tava na parada de ônibus pra voltar pra casa, recebi uma ligação, saí da entrevista de grupo e tal, e o cara me chamou e disse, olha, eu gostei bastante de ti, o cara dessa entrevista no Hudson Bay, gostei bastante de ti, das coisas que tu falou, acho que seria um bom fit pra gente, né, e eu gostaria de te oferecer uma oferta, tu vai receber algo no teu e-mail e no máximo 3 dias. E aí eu, uau, que legal, muito feliz e tal, fiquei super feliz mesmo, tipo, foi super rápido, sabe? Eu acho que como eu era uma das pessoas mais sérias, né, que tava ali naquele grupo, o cara acabou, tipo, querendo me contratar. E foi super legal. E aí, isso era uma sexta-feira. Na segunda-feira, eu ainda não tinha recebido a oferta e me ligaram daquele primeiro lugar que eu fiz a entrevista, que eu levei da Job Fair, e me ofereceram um emprego também. Então eu tava assim, o que eu faço? Que é um problema super bom de ter, né? E resolvi, então, apesar de pagar menos na Monk, na empresa de Office Supply, eu resolvi que pra mim seria melhor ir pra Monk do que trabalhar na Hudson Bay, porque a Monk é uma empresa da ilha e eu já tinha conhecido a pessoa do marketing, né? Eu achei que seria mais fácil de eu crescer nessa empresa no futuro do que na Hudson Bay. Então, eu acabei decidindo por isso. As duas empresas pagavam um pouquinho mais do que o mínimo, né? Na verdade, o Hudson Bay pagava mais e a Monk pagava um pouquinho mais só que o mínimo, mas eu achei que naquele momento faria mais sentido ir para uma empresa menor, que eu pudesse conhecer mais pessoas e tal. E aí eu resolvi aceitar, resolvi ligar pro moço do Hudson Bay, dizer que eu tinha aparecido uma outra oportunidade melhor, que eu pedia desculpa e que eu não ia poder aceitar a oferta e tal. E ele falou, tudo bem, né, entendo e obrigado por ter ligado e avisado, porque eu acho que acontece de muita gente receber as ofertas e nem dar uma satisfação, ou até aceitar e nem aparecer para trabalhar, já ouvi falar nisso. Então eles apreciam quando tem essa troca, essa conversa, sabe? Então, essa assim, em resumo, foi toda a história. Algumas perguntas que surgiram, daí eu queria falar sobre isso. Se eu contei a minha experiência. Então, na entrevista, eu fui bem sincera em relação a não ter experiência em atendimento ao consumidor, ao público. Mas eu enalteci a experiência de customer service que eu tinha. Porque como account manager, como gerente de contas numa agência de publicidade, basicamente o que eu faço, o que eu fazia também lá no Brasil era atendimento ao cliente. É só um cliente específico, né, ou clientes específicos, mas é atendimento ao cliente, não é atendimento ao público, mas é atendimento ao cliente e a premissa é a mesma. Então eu expliquei isso para as pessoas, mas ninguém me pediu assim comprovação de que eu trabalhava com isso, tipo minha carteira de trabalho ou nada. Foi na conversa, eu fui explicando situações e eles viram que eu realmente trabalhava com isso. Uma coisa que eu fiz foi uma carta de referência, né, do meu ex-sócio, colocando lá porque que eu era uma pessoa boa de trabalhar com ele, tudo em inglês e tal. E eu falei, olha, pode ligar. Logicamente que tem a barreira da língua, né? Uma coisa é escrever, outra coisa é tu falar no telefone com alguém em inglês, mas ele também se colocou à disposição para conversar, então isso foi bacana. Então essa é a questão da experiência. A entrevista eu contei um pouquinho, né, sobre como foi. Essa de grupo eu nunca tinha feito na vida, uma entrevista de grupo, e foi interessante porque eles vão fazendo perguntas e vão deixando bem livre, assim, para as pessoas responderem. Eu confesso que eu achei que eu ia ficar mais nervosa, mas porque eu acho que foi tão dinâmico, cada um respondendo um pouquinho, que não me deixou nervosa, sabe? Foi tranquilo. Mas eles perguntam bastante pra explicar por que tu quer a vaga, né? Quem tu é, fraquezas, forças, coisas que se perguntam nas entrevistas no Brasil também.
né? Inclusive, em breve, eu não quero dar spoiler, mas a gente vai fazer um conteúdo super especial sobre como procurar emprego, falando direitinho sobre o resumê, cover letter e as maiores entrevistas de emprego, sites certos para procurar emprego. Então, em breve vem esse conteúdo especial. Fiquem ligados. Outra pergunta que pediram é site para entry level. Eu diria que site, gente, estejam cadastrados no Indeed. Tem muita vaga lá, entry level e não entry level, mas entry level provavelmente vai estar lá no Indeed e também passando na frente de algumas lojas, às vezes vocês vão ver as plaquinhas, que nem aconteceu comigo, apesar daquela job fair ter sido anunciada online, eu também vi ao vivo, e eu acho que é outra forma de se ver quando está chegando aqui, é sempre ficar atento às plaquinhas nas lojas. Quanto tempo demorou? Bom, como eu disse, o que eu vi pessoalmente, foi em 3 dias de Canadá e eles levaram uns 15 dias para me fazer a oferta, então em 20 dias aqui eu já estava trabalhando. Então foi super rápido, né, para um entry level, na época foi só o tempo de fazer todos os trâmites e tal, e eu já estava trabalhando. Queria contar um pouquinho da outra parte, que foi eu sair do trabalho. Eu realmente achei muito difícil, né, trabalhar, né, no emprego que eu tava. É cansativo pra caramba, eu não tinha ideia do quão cansativo ia ser. E eu tava trabalhando pro Brasil, trabalhando lá na Monk, começando os estudos, então foi realmente, assim, muita coisa pra mim. E aí o meu marido começou a trabalhar aqui também e a gente decidiu que era ok eu não trabalhar aqui e não ganhar em dólar, né? Que a gente já sabia disso, mas eu sempre, né, pensava, né, um pouquinho a mais melhor, mas a gente fez as contas e decidiu que não valia o estresse, né? E aí eu não queria deixar o Brasil na mão, né? E aí eu cheguei pra eles e dei o meu notice, que são 2 semanas, mas eu disse pra eles, olha, eu fico até vocês precisarem, vocês conseguirem uma outra pessoa, então, tipo, não se preocupem, sabe, que eu não vou deixar vocês na mão, os shifts que já estão feitos, tudo bem. E aí eles me perguntaram se não tinha nada pra fazer e tal, eu falei, não, infelizmente, né, eu vou estudar e esse é o meu foco agora e tal. Um dos motivos que eu resolvi não seguir lá é porque eu tava vendo que, tipo, na loja em si eu não ia ter muita oportunidade de crescer, né? Até teria, mas pra virar um gerente e tal, e que não era algo que eu tava procurando, né? Inicialmente eu tinha pensado, vou ter contato com a Jane e aí eu vou poder ir pro marketing, era isso que eu tinha imaginado. Mas vendo assim como a loja funcionava, eu vi que isso não ia acontecer tão fácil. Até depois, no futuro, quando eu arrumei meu primeiro emprego na área, eu fiz uma entrevista lá na mesma rede com a Jane para trabalhar no marketing e acabou que eu arrumei um outro emprego que era mais minha cara e tal, mas eu voltei a falar com a empresa e eu acho que esse é um dos recados importantes, nunca fecha as portas, né? Tipo, eu saí de lá, apesar de eu ter ficado pouco tempo, eu saí de lá deixando bem claro que eu gostava de todo mundo, que eu poderia ficar até eles encontrarem uma pessoa, dei o meu notice certinho, conversei com todo mundo numa boa. Toda vez que eu vou na loja, inclusive a última vez que eu fui eu tava grávida da Júlia, pré-Covid, e as meninas, ai, que legal, tu tá grávida, nossa, como pode? Então, é legal ver que tem isso aqui, que a gente pode conhecer pessoas daqui da ilha, né? Num dos empregos que eu trabalhei, inclusive, eu falo, eu trabalhei um pouquinho na Manco. Ai, que legal, eu adoro o pessoal de lá e tal, você conhece a Jane? Casualmente eu conheço e tal. Então é bacana a gente
poder fazer esse networking mesmo nos entry levels, sabe? E eu acho que isso foi uma das coisas que eu aproveitei bastante dessa minha experiência, apesar de curta. Então, eu fiquei mais ou menos uns 2, 3 meses na Monk, que é super pouco, mas valeu cada minuto, eu aprendi bastante coisa. E eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a ficarem mais tranquilos em relação à entrevista para um entry level. Obrigada, gente!